E aí, pessoal? Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ver como é que vamos fazer isso aqui tudo, né? É uma primeira entrada. Renata, Maurício. Vamos entrando aí, vamos esperar o pessoal. É uma primeira tentativa, né? Uma coisa que eu já estava pensando há muito tempo de fazer. Thiago entrando. O objetivo é, de alguma forma, a gente poder ter um período junto aí para poder discutir um assunto que é de comum interesse, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa nessa linha, né? E eu acho que está chegando o momento de partir para essas lives. O objetivo maior é efetivamente compartilhar com vocês experiências que eu tenho de vida, todas as coisas que eu pude fazer para ficar cada vez melhor, né? Então, basicamente é esse o objetivo da live. A gente marcou para 5 horas, eu não tenho ideia se eu vou manter nesse horário, né? Porque nem todo mundo pode nesse horário. Tem muita gente que até perguntou, pô, não dá para ser em outro horário e tal. E eu falei que a princípio eu vou abrir, né, para esse horário aí, e depois vamos ver o que vai dar, né? Thiago. Fala, Thiago. Até a Andréia está me assistindo, hein, André? Que honra, hein? Zé Pedro Alvarenga, grande Zé. Tamo aí, pessoal. Estamos entrando. O grande objeto de novo dessa live é que nós conversemos rapidamente, né? Uma live curta, né? Uma live de reflexão, uma live de avaliação, para que a gente possa trazer experiências novas, né? Compartilhar experiências e ver o que a gente pode fazer de bom para a comunidade, né? O único objetivo sempre, meu objetivo, o objetivo de todas as pessoas com quem a gente tem relacionamento, é permitir que as pessoas fiquem cada vez melhor, né? E fica cada vez melhor quando está junto, compartilhando assuntos de interesse, né? Fico muito feliz aí, grande Andréia. Eu optei por conversar nessa primeira oportunidade para falar sobre equilíbrio familiar. Elinda, querida, pessoal, não esquece de mim, eu fico muito feliz. Eu optei por falar esse primeiro momento, né, uma live de 15 minutos, a minha ideia é de 8 a 15 minutos, nós vamos ver como nós vamos fazer, e falar muito sobre equilíbrio familiar. Grande Fábio, grande parceiro. E estamos só esquentando aí, vendo as pessoas que estão aqui com a gente, uma alegria muito grande. Essa é uma experiência nova, hein? Para quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema para falar em público, principalmente que o que eu falo é a minha experiência, é a minha vida. Então, quando a gente está falando da vida da gente, as coisas são bem mais simples, né? Mas confesso para vocês que fico ansioso para ver até que ponto a gente consegue transmitir, primeiro, o amor que a gente tem, né, por esse trabalho que a gente faz de poder ajudar as pessoas a terem equilíbrio, né? E segundo, o transmitir, né? A transmissão em si, o transmitir eu acho que não é tão complicado assim, né? Mas vamos entrando aí, vamos chegando. Mais 1 ou 2 minutos. Olha, a Lina lá de Uruguai, hein? A espera de novos conhecimentos, abrir novos horizontes, com certeza. Isso é o resultado da minha relação com vocês também, né? Então a gente está aqui para fazer nada de diferente do que compartilhar, né? Isso é muito importante que a gente possa estar junto. Linda, Aline, Fábio, grande amigo, todos os outros que estão entrando aqui, né? Então, eu queria abrir esse espaço para a gente dialogar e falar sobre uma coisa que me vem muito à mente, né? Quando a gente fala de equilíbrio familiar, me lembra muito uma passagem que eu tive, não muito recente, coisa de talvez alguns 3, 4 anos, né? E eu estava num restaurante, sentado no restaurante, conversando com um amigo, comendo, levando a conversa numa muito boa.
e de repente ele recebe uma ligação. E nós estamos conversando, batendo um papo, e ele recebe a ligação. Quando ele atende o telefone, ele vai ouvindo e vai ficando consternado. Foi engraçado, porque eu lembro da imagem. Nós estamos rindo, de repente ele começou a ficar sério, sério, e foi ficando num estágio, e aí ele começou a responder: não, eu não sei, não, mas quando? Não, isso, não, aquilo. Mas ele foi se transformando na minha frente. E isso foi uma imagem que eu tenho, porque eu já senti essa sensação. E é como se eu entendesse o que estava acontecendo com ele, né? E aí ele desligou o telefone, né, o telefone celular dele, e olhou para mim e falou: não, eu tô precisando que você tenha um pouco de paciência, estou precisando ajudar o meu filho. Mas o que aconteceu com teu filho? Meu filho está precisando de ajuda. Mas o que está acontecendo? Falou: não, ele não vai poder ir na aula de inglês que ele teria hoje, e ele pediu se eu tinha o telefone da professora de inglês. Eu falei: mas o que tem a ver uma coisa? Não, mas é porque eu sempre ajudo ele. Ele que pediu que eu ajudasse na professora de inglês para ligar para ela e dizer para ela que ele não vai porque ele está doente. Mas na verdade ele perdeu a hora. E eu ouvindo aquilo, e eu ficava imaginando: não, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? E aí, claro que ele saiu da mesa. O almoço para nós praticamente acabou naquele momento. Claro que depois ele voltou e nós conversamos alguma coisa, mas totalmente já ele se transformou na ligação que ele teve do filho dele. Quer dizer, a partir daquele momento, toda a serenidade, a harmonia, a paz que ele estava, ele deixou aquilo lá. E é justamente sobre isso que eu queria falar, a ausência de equilíbrio que a gente acaba tendo quando se trata na relação com filhos. Quer dizer, o que é mais interessante hoje nas famílias é justamente a ausência da funcionalidade, né? O pai, a mulher, os filhos, eles exercem funções distintas, mas entre eles é tão confuso que não existe um limite para cada atividade. Porque você imagina, o cara está almoçando com um amigo, recebe a ligação do filho, que pede para ele ligar para a professora e dizer para ela, para ele dizer para ela que ele não vai porque ele está doente, quando na verdade ele está doente. Quer dizer, o pai está assumindo uma postura equivocada, né, sem limite nenhum. O filho deu a ordem para ele. A partir daquele momento, o filho passou a controlar a vida do pai. Quer dizer, o que para mim é mais interessante dessa atitude é justamente a falta dessa funcionalidade. Porque em outras condições, se o cara fosse um cara que tivesse limite, fala: filho, desculpe, liga você, não tem o telefone, procura o telefone. Mas não, ele acabou com o relacionamento dele, que estava comigo naquele momento, e foi procurar o telefone da professora. Eu não vi, mas ele com certeza ligou para aquela professora, conversou com aquela, mentiu para a professora e fez exatamente tudo o que o filho dele pediu. Ou seja, ele atuou de uma forma totalmente equivocada na educação que ele podia dar com o filho, no trabalho de limites que ele podia permitir para o filho dele, e exerceu a função de amigo. Aliás, eu acho que nem amigo faz isso, né? Essa linha da dificuldade de que a gente acaba tendo de esquecer a importância de definir um limite de atuação como pai, como mulher, como filho. Hoje em dia os estilos parentais estão muito complicados. E eu acho que é essa codependência exatamente, Rogério, que ele mostrou, né, para mim, que ele não enxergou ainda. E aí está o grande segredo dos trabalhos que a gente pode ter com as pessoas, onde elas podem acordar para atitudes que elas têm e que elas entendem naturais, mas elas não conseguem enxergar a doença, né, que está tomando conta delas, onde elas passam a não ser donas mais do próprio nariz. Hoje em dia isso é muito claro na dificuldade da funcionalidade, até na atitude que a gente toma com os filhos da gente. Eu lembro sempre que na minha idade, na minha época de garoto, quando eu chegava em casa, a hora que eu chegava em casa, eu já tinha que fazer lição, eu tinha que arrumar as coisas, eu não ia me divertir antes. Antes eu ia fazer as minhas obrigações. Hoje os filhos chegam e eles não têm obrigações. Os filhos chegam e vão fazer o que eles querem. Quer dizer, a ausência de limite na família é tão grande que não permite que haja, dentro dessa sobriedade de relacionamento, um resultado positivo.
Um minutinho só, que tem aqui a querida amiga que estava pedindo para se aprovar. Eu estou aprendendo aqui também, né? Então, o que eu queria hoje deixar até como uma forma de que a gente pudesse ter um início de papo com esses lives. A coisa mais importante é lembrar, eu até peguei aqui uma coisa que tenha muito a ver com grupos de apoio, mas ele pertence ao padre Henri Caffarel. E ele fala aquela oração famosa nossa: o teu amor sem exigência me humilha. A tua exigência sem amor me revolta. O teu amor exigente me engrandece. O padre Henri Caffarel, ele conseguiu pegar a essência da relação com a educação, a relação sóbria, né? Porque quando você exige de uma pessoa que se cumpram limites, você está respeitando ela. Você está dizendo para ela que ela tem condições de cumprir o papel dela, dentro dos limites estabelecidos pelo que a vida exige. O amor exigente engrandece, porque você está exigindo, ela está podendo cumprir a função dela, e você está valorizando ela como pessoa. Quando você não exige dela, você desvaloriza, você humilha. E eu acho que das mensagens que eu tenho visto, como famílias que eu atendo, muitas vezes na relação profissional, ou como os grupos de apoio, a nossa maior dificuldade é fazer valer a exigência dentro do amor que a gente tem pelas pessoas com quem a gente se relaciona. Do momento em que você deixa de ter funcionalidade, do momento em que você deixa de ter equilíbrio na tua relação com qualquer familiar, desde que fique claro qual é a obrigação de cada um, você deixa de valorizar essa relação. E aqui eu acho que, para o início da nossa conversa tão rápida, eu gostaria de brincar com uma coisa que eu li hoje que eu acho muito interessante. É uma pergunta que a gente pode deixar aberto para as próximas, mas essa fica para essa discussão do equilíbrio familiar, de como eu me respeito e como eu respeito o meu familiar, de como eu entendo quão importante é eu dar para ele a chance de cumprir a função dele. Então, eu acho que dentro desse critério, eu gostaria de deixar uma pergunta que eu separei, e é a seguinte: a liberdade dos seus filhos está atrelada a direitos e deveres? Vocês entendem que nós estamos falando de limite, de valorização, de exigência, mas essa pergunta ela é muito interessante. Ela é interessante porque ela faz a liberdade dos seus filhos está atrelado a direitos e deveres? Não? Vocês já pensaram nisso? Quando a gente traça uma ideia de buscar e dar limite, dar liberdade, essa liberdade, esse limite, ele tá alinhado em direitos e deveres? Então é isso, meus amigos. Nós estamos fazendo uma live hoje bem curta para que a gente comece, até para que eu perca o medo, preocupação, a gente fica sempre, né, como é que vai ser. Mas a coisa mais maravilhosa de tudo isso é o trabalho que a gente pode fazer junto com os nossos familiares. Ele está diretamente ligado ao trabalho que eu fiz comigo primeiro. Porque eu tenho que mudar as minhas atitudes, eu tenho que ter coerência nas minhas atitudes, eu tenho que ter sobriedade nas minhas atitudes, se eu quiser que essa relação seja sóbria e coerente também. Então, exigir do outro qualquer tipo de atitude, você também tem que ser uma pessoa de atitudes coerentes, sóbrias. E é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos que tiveram paciência de me ouvir. Obrigado pelos amigos que estão aqui sempre participando comigo. E eu quero dizer para vocês que existe sim a chance de nós termos famílias equilibradas. Depende só da gente. Tchau, pessoal.